Vamos mergulhar fundo na história real e impressionante de um homem que fez um pacto com as trevas e na luta desesperada que ele travou para recuperar a própria alma. É um relato de arrepiar. Olha, essa história não começa pelo começo, não. Ela já explode no meio do caos, com um telefonema aterrorizante no meio da noite de um amigo que ele achava que conhecia bem. E o detalhe que gela a espinha é que não era uma assombração qualquer. Eram os mesmos espíritos poderosos que ele antes venerava, só que agora eles tinham se voltado contra ele com uma violência assustadora. Para entender a batalha que estava acontecendo naquele quarto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Precisamos ver como essa guerra realmente começou. Tudo começa depois da Segunda Guerra Mundial. Um jovem Roger Morneau volta para casa, sabe, depois de servir na Marinha Mercante, ele se sente completamente vazio, desiludido. E é nessa busca por um propósito que um amigo dele, o Roland, oferece uma porta para um mundo que prometia respostas. O mundo dos espíritos. E a descida dele no ocultismo foi bem rápida. Começou com uma curiosidade em uma sessão espírita aqui e ali. De repente, ele já estava conhecendo um famoso músico de jazz, um tal de George, que revelou o segredo do sucesso dele. E quando ele se deu conta, já estava dentro de uma sociedade secreta, um círculo fechado de adoradores de demônios. A isca, entende? Não era só sobre fenômenos estranhos ou sustos. A promessa era de poder de verdade. Riqueza, influência. Era como George dizia. Era sair da Série B direto para as grandes ligas do mundo sobrenatural. E olha só, não era um grupinho qualquer num porão, não. A sociedade era a nata de Montreal. Homens e mulheres ricos, poderosos, influentes, e todos eles botavam o sucesso deles na conta do poder que os espíritos davam para eles. O sumo sacerdote revelou a crença principal deles. Satanás não era um monstro, mas um ser lindo, incompreendido. E as pinturas incríveis que eles tinham no salão de adoração, ele explicou, eram retratos reais de espíritos que tinham se materializado na frente deles. E aqui a coisa fica séria. Eles não se viam como simples adoradores. Eles acreditavam ser soldados numa guerra cósmica pela mente das pessoas, com um plano estratégico e muito bem definido. Passo 1, convencer todo mundo que Satanás e os demônios nem existem. Passo 2, usar o hipnotismo como ciência para popularizar a ideia de alma imortal e reencarnação. E passo 3, o golpe de mestre. Usar a teoria da evolução para destruir a Bíblia, transformando a criação numa piada. Bom, a situação foi escalando e pressionaram o Roger para passar pela iniciação final. Um ritual que ia selar o compromisso dele para sempre. Um pacto total com o culto e com seu mestre. Foi ali, vendo hinos cristãos sendo distorcidos para louvar a Satanás, vendo os preparativos para rituais com sacrifício de animais, que a ficha caiu. O encanto pelo poder se quebrou de vez e ele mergulhou numa crise de consciência brutal. Numa noite, sem conseguir dormir, completamente esmagado pela situação, ele soltou essa frase no escuro. Um apelo desesperado para um Deus que ele tinha rejeitado há muito, muito tempo. E não é que, na manhã seguinte, esse pedido parece ter sido atendido? E da forma mais inesperada possível, através de um novo colega de trabalho na fábrica. O chefe do Roger apresenta ele a um cara chamado Cyril, um adventista do sétimo dia. O Roger, intrigado e desesperado por respostas, começou a usar a hora do almoço para conversar com ele sobre suas crenças. E aos poucos, foi descobrindo uma visão de mundo que batia de frente com tudo que o culto tinha ensinado. E aqui fica claro o campo de batalha pela mente do Roger. De um lado, o ensino do culto. Os mortos vivem como espíritos. Do outro, Cyril explicando que os mortos, na verdade, não sabem nada, estão adormecidos. O culto dizia que Satanás era um deus belo. Cyril dizia que Jesus tem poder supremo sobre todos os espíritos. A seita pregava a alma imortal. Cyril mostrava que a imortalidade é um dom de Deus, não algo que a gente já nasce tendo. Naquele momento, ele percebeu o tamanho do engano em que tinha se metido e tomou uma decisão drástica naquele mesmo dia, ia romper com o culto e começar a estudar a Bíblia com o Cyril, naquela mesma noite. E olha, os espíritos souberam. Na hora, o sumo sacerdote ligou para o Roland e avisou que o Roger estava estudando com os guardadores do sábado, justamente as pessoas que o mestre deles mais odiava. E é aí que a gente volta para o começo da história, para aquele telefonema pavoroso. Isso não era uma ameaça qualquer de um amigo irritado. Era uma declaração de guerra, oficial,
vinda daquelas forças sobrenaturais poderosíssimas que ele tinha acabado de trair. Pois é, aquele confronto aterrorizante no apartamento do Roger Morneau não foi o fim da história. Era só o começo. O começo de uma nova batalha, talvez, ainda mais intensa.